Alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa web aula. E hoje, continuando a aula anterior, vamos falar, a partir da página 18, sobre a República Oligárquica, sobre a política dos governadores e o coronelismo, sobre o poder das oligarquias e sobre a proteção do café. É importante que vocês acompanhem, que vocês prestem atenção. Lembrando que nós já falamos esses temas em sala de aula, através das nossas aulas online pelo Google Meet. E hoje eu gostaria que vocês fizessem anotações, que vocês estudassem, que vocês levassem a sério mesmo esse conteúdo, que é muito importante, inclusive quando vocês estiverem aí prestes a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, são questões que são bastante cobradas, ok? Vamos lá então. Alunos, a República Oligárquica. A primeira questão que eu quero compartilhar com vocês é o que é uma oligarquia. O que significa oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos. Então, a República Oligárquica, ela começa em 1894 e vai até 1930. E ela se caracteriza, alunos, pela alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Os presidentes dessa época foram eleitos aí, na maioria das vezes, pelo Partido Republicano Paulista de São Paulo e o Partido Republicano Mineiro de Minas Gerais. Então, a partir dos anos 30, alguns historiadores chamam esta fase de Primeira República dos Coronéis ou República do Café com Leite e ainda República Velha. Então, esse período aí, chamado de República Oligárquica, ela é conhecida também com esses nomes que eu acabei de falar para vocês. Conforme eu disse, a palavra oligarquia, ela vem do grego e significa governo de poucos, tá? Assim, oligarquia, ela designa aí um governo que é dominado por um grupo de pessoas, né, ou famílias que está aí unidos pela mesma atividade econômica ou partido político, tá bom? Então, no Brasil, esse período aí chamado de República Oligárquica é identificado quando as oligarquias rurais dominavam o cenário político brasileiro, tá bom? Então, aqui no livro, na página 18, ele começa da seguinte forma: a República Oligárquica. Em 1894, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. Ela foi vencida por Prudente de Moraes, um republicano histórico, ou seja, que tinha participado da fundação do Partido Republicano. E a gente observa aqui, alunos, que o seu governo, que durou de 1894 a 1898, ele foi bastante instável politicamente, né? Por quê? Pois até aquele momento as elites dirigentes não tinham conseguido estabelecer aí as bases de funcionamento do novo regime político, o que gerava disputas pelo poder. Então essas disputas pelo poder era basicamente aí baseado nestas oligarquias, nesses coronéis, né, nesta grande elite que estavam ali justamente para quê? Para disputar o poder político. O suporte político necessário para estabilizar o regime foi constituído no governo do seu sucessor, o também paulista Campos Salles. Tá? E o que a gente observa aqui é que, neste período aqui, ele ficou conhecido aí como a política dos governadores, né? E o fortalecimento aí do coronelismo. Então foi nesse período aqui, no governo inclusive de Campos Salles, que durou de 1898 a 1902, que eles consolidaram aí mecanismo para quê? Para então constituírem bases da República Oligárquica,
que ficou conhecido como política dos governadores, né? Ou seja, os estados eles se mantinham firmes, fortes para apoiar um determinado presidente, e assim que esse presidente fosse eleito, esse presidente então ele traziam benefícios e levavam benefícios para os estados que apoiavam eles. Principalmente, isso era chamado de troca de favores, tá? A política dos governadores e o coronelismo. Quando a gente fala aí do coronelismo, gente, nós temos que entender o seguinte: o coronelismo, né, ele é uma prática, ele foi, na verdade, uma prática na política brasileira, né, com um comportamento social e político prejudicial e muito recorrente na época. Por que eu falo, gente? Por quê? Porque a figura do coronel, ele era muito comum aí durante os anos iniciais da Primeira República. Então, o coronel, praticamente, era aquele que controlava a política ali no seu reduto eleitoral. Então, o coronel, ele era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a eleição dos candidatos que ele apoiava. Então, praticamente, o coronel, ele que controlava, ele que praticamente mantinha ali o voto de cabresto, aquele voto que as pessoas eram obrigadas a votar no candidato que ele indicasse, né? Quando eu falo desses coronéis, a gente tem sempre que entender que o voto de cabresto, na época dessa Primeira República, ele foi um mecanismo aí de controle dos votos por parte dos coronéis, uma prática muito comum nos tempos da República Oligárquica. E a gente pode dizer que essa expressão, voto de cabresto, faz aí referência ao cabresto, que é um dispositivo de corda ou couro colocado nos cavalos para direcionar a sua marcha. E aí, nessa época aqui, a gente poderia dizer que esses coronéis direcionavam quem? Direcionava aí esses eleitores para votar no candidato que eles quisessem, tá? Então, quando eu falo de coronelismo, é algo que está ligado diretamente à pessoa do coronel, daquela pessoa que mandava, daquela pessoa que obrigava aí, né, essas pessoas a votar no candidato que ele apoiava. E isso sempre com troca de favores, troca de cestas básicas, troca de remédios, né, comprando voto com dinheiro vivo também. É uma prática que infelizmente a gente vê até hoje nos dias atuais da política brasileira. Ok? Vamos lá então. O poder das oligarquias. A gente pode observar, alunos, aqui na página 19, que os cargos políticos federais mais importantes na época, como o de presidente da República e o de ministro da Fazenda, eram aí dominados pelas oligarquias paulistas, mineira e gaúcha, principalmente por São Paulo e Minas Gerais, que eram aí os estados mais ricos da época. A gente pode dizer que eles eram ricos e também eram os estados mais populosos daquela época. A gente pode observar que praticamente nesse período aqui, desse poder das oligarquias, foi muito usado a questão da política do café com leite. Essa política do café com leite, conforme o professor já falou para vocês, era aquela alternância de poder entre políticos de Minas Gerais e São Paulo no cargo de presidente da República. Por que política do café com leite? Por quê? Porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite. É por isso que nasceu o fenômeno política do café com leite. É preciso, porém, entendermos que, em algumas ocasiões, por exemplo, na eleição de 1910,
O poder não ficou somente nas mãos de São Paulo e Minas Gerais. A gente pode observar que um gaúcho chamado Hermes da Fonseca, ele foi apoiado por Minas Gerais neste ano e ele venceu aí Rui Barbosa, que era candidato de São Paulo. Esses dois estados estiveram em lados opostos, São Paulo e Minas. Por quê? Porque Minas estava apoiando o Hermes da Fonseca, que foi o vitorioso. O Rio Grande do Sul, neste período também, tinha aí um poder considerável, principalmente aí após a aliança firmada com os deputados nordestinos do Congresso Nacional. Então, dentro desta questão do poder das oligarquias, a gente vê dois estados muito importantes aí, São Paulo e Minas Gerais, comandando aí o Brasil com seus representantes políticos nos cargos, no cargo de presidente da República. Mas em 1910, a gente vê aí Campos Salles, aliás, o Hermes da Fonseca, que foi aí um candidato a presidente da República, gaúcho, do Rio Grande do Sul, que foi apoiado por Minas Gerais e foi eleito, ok? E quando eu falo, gente, dessa questão do poder das oligarquias, eu quero que vocês entendam que neste período o poder político era praticamente controlado por essas oligarquias, ou seja, um pequeno grupo de pessoas no poder, um pequeno grupo de coronéis, um pequeno grupo aí da grande elite brasileira é que poderia aí se candidatar para esses cargos, principalmente para presidente da República, ok? A proteção do café. Nós sabemos, alunos, que o café, neste período aqui, era a principal economia do país. E quando eu falo dessa proteção, a gente tem sempre que entender que também no Segundo Império, né, no Segundo Reinado, o café era a economia mais importante. E houve aí um grande aumento da produção do café no final do século XIX. E com essa grande aumento de produção, é óbvio que houve o que provocou uma queda nos preços do café no exterior. O que o governo federal fez? Diante disso, ele lançou aí planos para reerguer os preços desse produto, o preço do café. E foi neste período aqui, no ano de 1906, né, a principal medida que o governo federal tomou em 1906 foi aí contrair empréstimos para comprar estoques de produtos e reduzir a oferta, forçando assim o aumento dos preços. Esse convênio, esse acordo, ele ficou chamado de Convênio de Taubaté, que foi assinado em 1906, lá na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. O que a gente entende por essa proteção do café? É a lei da oferta e da procura, que você já deve ter estudado. Essa lei da oferta e da procura significa que praticamente aí no final do século XIX, o Brasil começou a produzir muito café. Na verdade, o país era o principal produtor do café na época. E as pessoas, sabendo que o preço do café estava bom, todos começaram a plantar café. E aí foi tendo muita produção de café. O Brasil estava com muita oferta, mas estávamos tendo pouca procura. Muitos países não estavam procurando como anteriormente para comprar café. Aliás, com o grande número de fazendeiros, de cafeicultores plantando café, isso começou a gerar o que? Grande estoque de café. Por quê? Porque o Brasil não estava dando conta, né, de praticamente aí os países não estavam procurando o Brasil para poder comprar o café. E muitos dessas sacas de café estavam sendo estocadas, estavam sendo armazenadas. E aí o governo federal, na época,
criou aí uma medida para proteger o nosso café, que foi o quê? Que foi a assinatura do Convênio de Taubaté, em 1906, para quê? Para fortalecer aí a economia do Brasil. E a queda nas exportações de café foi sentida já no ano seguinte, quando as remessas para o exterior caíram de 19 mil sacas comercializadas em 1906 para cerca de 10 mil em 1907. As práticas conhecidas aí como defesa ou valorização do café foram retomadas outras vezes pelo governo brasileiro. Então, essa questão da proteção do café era justamente proteger o produto, né? Justamente para quê? Para que pudesse comercializar e vender mais, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido aí esses temas que nós estudamos na web aula de hoje, tá? Nas próximas web aulas, nós vamos voltar com temas diferentes. Eu agradeço a atenção e um grande abraço.